Meus amores, o meu convidado de hoje, ele tem 39 anos, ele é carioca, escritor, teólogo e pastor. Vocês me pedem há quase 3 anos, 3 anos, né, pastor? 3,5. Há quase 3 anos vocês me pedem que eu traga o pastor aqui no nosso Na Lata, e eu fui relutante, né, durante todo esse tempo, porque quando se trata de assunto muito sério como esse que nós vamos falar agora, eu procuro entender bem o que está acontecendo, eu procuro ler, eu procuro ver documentos, para que eu não seja leviana, para que eu não seja injusta, e para que eu acho que a maior dificuldade aqui nessa conversa vai ser eu me abster de opinar sobre tudo isso que eu li e que eu vi ao longo desses dias que eu fiquei estudando esse caso para trazer o pastor aqui para essa nossa entrevista. Mas todo mundo que vem aqui no canal, eu corro atrás na medida que vocês pedem. Vocês nunca desistiram da possibilidade de eu entrevistar o pastor Felipe Heiderich. Pastor, eu queria lhe agradecer imensamente. Obrigado, querida. Me perdoe por tanto tempo hesitando em trazê-lo aqui, mas eu espero que o senhor entenda, né? Que é para que, se hoje eu estou aqui conversando com o pastor, é baseado em tudo que eu li. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu custo acreditar, do fundo do meu coração, eu custo acreditar que possa ser real tudo isso aqui que eu li, de tão absurdo que é. E, infelizmente, todos vocês que acompanham o pastor, né? Vocês sabem que, de fato, ele passou por todo esse horror que vamos conversar aqui. O pastor, para quem ainda não sabe, né? O pastor é ex-esposo da pastora Bianca Toledo. A Bianca eu conheci e a entrevistei no programa do Raul Gil há 4 anos atrás. E foi quando eu, mesmo rapidamente, eu conheci o pastor que estava lá acompanhando a Bianca. E há 3 anos e meio, né, pastor? Ele foi acusado pela Bianca Toledo de ter estuprado o seu enteado, filho da Bianca, que estava com 5 anos na época. Hoje estamos aqui do lado do pastor que foi absolvido pelo Ministério Público depois de passar por coisas terríveis que vamos conversar aqui ao longo dessa entrevista. Pastor, eu tô cheia de papéis e vai ser uma coisa diferente, gente, porque eu preciso perguntar sobre todas essas coisas que eu tô lendo aqui, que eu vi, que eu já li, para que o pastor me explique para vocês também, que já muitos de vocês conhecem a história, não é à toa que vocês me pedem aqui a presença do pastor no nosso Na Lata. Pastor, o senhor foi detido. Assim, para que é tanto assunto que eu não sei nem por onde começar. Essa é a grande realidade. Como se deu isso? Você acordou um belo dia, para não dizer o contrário, né? Acusado de estupro de um menor de 5 anos de idade, seu enteado. Só um detalhe. E um casamento que parecia um conto de fadas. Um conto de fadas, eu vi um pouco, e a própria Bianca falou nesse programa do Raul Gil muito bem, que você era um companheiro que estava ali do lado dela, e, enfim, ela só rendeu elogios a você. O que aconteceu para isso virar esse pesadelo todo? Eu precisei de muita ajuda terapêutica para poder entender, porque eu não acreditava. Eu levei mais de 1 ano. Depois de tudo, eu ainda levei mais de 1 ano para acreditar que ela realmente era capaz disso. A todo momento eu dizia para as pessoas próximas assim, não, ela foi enganada por alguém implantou isso. Eu me recusava. No entanto, que quando ela contou isso e pediu a anulação do casamento, que eu já estava no hospício e a gente volta, eu dizia assim, jamais, eu deixo os bens todos para você, não me preocupo com isso, eu quero lutar pelo casamento, porque eu era completamente apaixonado por ela. O que aconteceu? Eu estava dia 10 e 11 de junho de 2016, eu estava fazendo umas conferências em São Paulo, e cheguei dia 12 de junho, dia dos namorados, pela manhã, para eu cuidar da minha igreja local, e era aniversário da minha ex-esposa, esposa na época. E aí foi tudo normal. Nós fizemos ceia na igreja, ela estava comigo, comemoramos o aniversário. E
2 dias depois, ela me acorda de manhã, numa terça-feira, dizendo: o nosso bebê foi estuprado. Eu entrei em choque. Eu entrei em choque num nível que não dá para explicar. Eu levantei furioso, eu queria... Nesse momento você não lembra que você é pastor. Você esquece disso. É lógico. Você coloca o título dentro da Bíblia e vai correr. Quem é? O que aconteceu? Quem fez isso? E ela falou: foi você. Eu achei que era uma brincadeira, de muito mau mau gosto. gosto, né? Ela falou: não, foi você. Eu estou saindo de casa com ele e volto na sexta-feira, vou pensar. Isso era terça, volto na sexta para pensar se a gente continua junto ou não. Não, mas aí já está errado aí, porque uma mãe não pode nem pensar na possibilidade de voltar com o homem que estuprou seu filho. Só aí já tem alguma coisa muito errada. E pela forma como ela narrou, que eu não vou narrar, porque eu quero continuar protegendo a criança. Sim, claro. Seria impossível a criança andar. Misericórdia. Então, como que assim, o estupro estava acontecendo e ninguém nota nada? A gente tinha 3 babás, câmeras na casa inteira, entendeu? Além da governanta, do motorista, entendeu? As avós tinham acesso às câmeras, as babás tinham acesso às câmeras, e ninguém notou nenhum, sei lá, uma assadura. A criança não chorou, não sangrou, não aconteceu nada. E aí ela saiu de casa. Eu entrei em contato com algumas pessoas que eram próximas de Dallas, alguns pastores, e falei: olha, está acontecendo isso, por favor, me ajuda. E eles falaram: não, a gente não vai te ajudar. Eu não sabia que eles estavam envolvidos também. Eles estavam envolvidos? Os funcionários da casa estavam envolvidos. Essas pessoas estavam envolvidas. Já era uma tudo coisa pensada. Arquitetado há algumas semanas já. E aí eu olhei para o lado da cama e aí... Mas isso é um filme de terror. Eu sei, eu estive lá. E aí eu olhei para o lado da cama, ela sempre tomou muito remédio controlado, e aí eu falei: cara, vou tomar. Ela só volta sexta, é terça. Sim. Eu vou surtar até sexta. Sim. Eu não posso dizer para ninguém o que está acontecendo, porque se é mentira, eu vou destruir a história da criança. Vai ficar marcada. Eu peguei, tinha um vidro de um calmante e virei assim. Virei. Foi aí que ela lhe acusou de tentar suicídio. Que não foi. Tinha metade no vidro, não tomei tudo. E aí eu dormi. Acordei com os empregados que já participavam de tudo. Eles tinham montado uma cena de suicídio com Bíblia jogada, fotos no chão, comprimidos e tal. E aí me levaram para a UPA, aqui da Barra da Tijuca. O SAMU chegou, me levou para a UPA. No entanto, que eu já saindo, eu já acordei. Eu dormi pesado, mas eu já acordei sonolento ainda, mas acordei bem. Fui para a UPA, eles não precisaram fazer lavagem, nada, aplicaram soro. E logo depois me liberaram com um laudo, aí dizendo que eu estava totalmente aqui cooperativo. Tem um laudo dizendo que ele estava normal, não estava com problema psiquiátrico, né? Que eu não estava nem dopado demais. Sim. E aí eu peço ao meu motorista para eu ir para casa. Ele fala: não, você precisa ir de ambulância. Eu falei: mas eu estou bem, chama um Uber, chama um táxi. Ou se precisa de um laudo melhor, atravessa a rua, vamos para o Hospital Vitória, que é o que tinha o meu histórico médico. Ele falou: não, precisa de ambulância. Esse é no Lourenço Jorge, É. Esse hospital aqui. E aí eu entro na ambulância e passa tempo, e eu não chego em casa e não chego no Vitória. Então, passa. E eu começo a questionar: o que está acontecendo? Que estrada esburacada é essa? Eu faço esse caminho todo dia para minha casa, o que está acontecendo? Aí, de repente, uma pessoa da ambulância prepara uma injeção, aplica no meu braço, eu acordo no dia seguinte num hospício. Bonito o nome, né? Uma clínica psiquiátrica. Essa clínica psiquiátrica é aqui no Rio de Janeiro? É. Aonde fica? Vargem Grande. Em Vargem Grande. É. Tá. Durante todo esse processo, para provar a sua inocência, a polícia foi em todos esses lugares que você está narrando agora. Foi na clínica? Foi. Eu movo um processo por sequestro e cárcere. Sim. Um familiar ele pode internar alguém em risco de vida por 72 horas. Sim. Depois disso, ele precisa da autorização da família ou do Ministério Público. Eu fiquei 8 para 9 dias lá, nessa clínica, sofrendo o que depois eu fui estudar, porque eu saí de lá achando que eu era maluco. Perdão, o pastor narrou que quando você chega na clínica em Vargem Grande, você pode falar o nome? Posso, Jorge Jaber. Jorge Jaber, em Vargem Grande. Você chega lá, parece um spa, e lá dentro tem um canto que ele ficou dentro de uma jaula. É um cômodozinho, uma cela com porta, sim, cheio de pessoas muito peculiares.
Minha Nossa Senhora. Então, pessoas que defecavam, esfregavam, tacavam as coisas, brigavam. E você no meio? E eu no meio. E aí, quando eu implorava para chamar a minha família ou o meu assessor, que eu trouxe como testemunha, para dizer que não era mentira, eles diziam, você não tem assessor. Isso é uma personalidade que você desenvolveu. Você é um homem que nós achamos na rua, que tentou se matar, e nós trouxemos você aqui para cuidar de você. Aí eu falava, não, eu sou Felipe Heidrich, eu tenho vários livros escritos, tenho um DVD gravado, bota meu nome na internet. E eles falavam, não, isso foi uma personalidade que você desenvolveu, você tem dupla personalidade. Mas que trama macabra. E a polícia chegou aí nesse lugar, em todo... Depois. Sim, depois. Claro. Como que você foi achado nesse lugar, pastor? A secretária executiva da minha ex-esposa começou a notar a minha ausência no escritório, porque eu sempre fui muito workaholic. Então eu trabalhava o dia inteiro. Eu nunca, mesmo que eu tivesse em compromissos, eu sempre respondia, olha, não posso atender agora, eu vou atender depois. Mas ela não sabia desse escândalo todo? Não. E tudo isso era interno? Tudo era segredo até então. E aí a secretária executiva dela, que ficava no escritório comigo, junto com o meu assessor e com os funcionários, começou a falar, tem alguma coisa estranha. O Felipe não aparece. O pastor não apareceu no escritório hoje. Segundo dia que ele não aparece. A secretária executiva chamou a secretária da minha igreja e falou assim, olha, ela disse com essas palavras, eu acho que a esposa dele, ela disse isso em juízo, eu acho que a esposa dele matou e sumiu com o corpo. Meu Deus! Eu estou falando da secretária executiva que conhece da você. Própria. Que conhece você. A gente precisa achar a família dele. Eles demoraram 5 dias para conseguir localizar minha família que mora no interior das Minas Gerais. Eu sou da roça. Meu jeito de falar, as pessoas falam, ele é gay. Não sou gay, eu sou simplesmente eu. As pessoas falam isso? Fala muito. É. Eu não tenho esse problema, Se eu for um dia, sei lá, não tem, sabe? Isso aí não é pejorativo, isso aí não é demérito para ninguém. Meu Deus. No entanto, que no início ela tentou associar o fato da homossexualidade com a pedofilia. Quando ela começou a ser criticada, ela disse, não, é só pedofilia. Entendi, porque estava atingindo pessoas que ela não já ia poderia perder mexer. um público. E aí, eles falaram, minha mãe descobriu no 6º dia e começou a infernizar literalmente a vida da minha ex-esposa, ela não dizia nada. E aí a minha ex falou assim, não, ele estuprou meu filho. Nesse momento minha mãe começa, não, tudo bem, qualquer coisa que você falar eu aceito, mas eu quero saber onde meu filho está. No 8º dia, ela descobriu onde eu estava, ela já estava no Rio. Minha mãe saiu de Minas com meu irmão, entrou no carro, pegou uma garrafa de café, como um bom mineiro, e viajou sem roupa, sem nada. Que desespero. Fez plantão até a clínica se abrir e eles não me liberavam. Mas, gente, não me liberaram. Alegando o quê? Alegando nada. Eles simplesmente não deixaram ela entrar. Eu sou mãe, não deixaram. Só deixaram entrar depois que eles avisaram a minha ex-esposa que minha mãe estava lá para me resgatar. Ela veio com um advogado e mais um pastor do Tocantins e eles fizeram uma proposta. Se você anular o casamento, abrindo mão de tudo, a gente não dá parte de estupro. Meu Deus, e esse tudo era o quê, pastor? A nossa casa, que é uma casa muito boa, aqui no Recreio, um condomínio muito bom. A empresa, as salas da empresa, os carros. Uma quantidade razoável, né? Porque eu vendi muito livro. Eu sou pastor, mas eu nunca peguei dinheiro de igreja. Eu sempre dei palestra, eu nunca cobrei para isso. E eu sempre entendi que o dízimo da igreja é para sustentar a igreja ou para fazer obra social. Sim. Não é para mim. Então eu escrevia livros para vender. E eu vendi muito. Então, assim, era uma quantia substancial. Que estava no seu nome. Na realidade, o que é mais louco, 18 dias antes disso tudo acontecer, ela começou a implantar na minha ideia que eu estava com um tumor no cérebro. E que se eu morresse, ela teria que dividir tudo com a minha família. Mas de onde que ela tirou que você estaria... Eu sempre tive muita dor de cabeça. Ah, entendi. Entendeu? E aí eu fiz vários exames, não deu nada, mas eu nunca vou duvidar da minha esposa. Se ela é uma mulher de Deus, Deus falou com ela. Entendi. Entendeu? Já estava até acreditando nisso. Aí você passou tudo para o nome dela? Mas isso consciente? Consciente. Meu pai amado, pastor... Por quê? Você casa para morrer casado. Qual a diferença se tiver no nome dela ou no meu nome? Eu ia morrer com ela. Não, eu falo, meu Deus, é por achar que vai morrer com um tumor na cabeça. Tá, pastor, além desses 8 dias nesse hospício, né, vamos dizer assim, o senhor foi detido por 5 dias em Bangu, né?
quando você foi preso, acusado do estupro. E um estuprador que é preso numa cela comum, junto com vários outros presos, eu posso imaginar que o pior pode ter lhe acontecido lá? Você consegue me dizer, não querendo ser cruel, mas assim, narrar esses 5 dias que você viveu em Bangu? Eu não tive a oportunidade de voltar na minha casa para pegar meu documento de identidade. Eu recebi uma ordem de restrição e até hoje eu não pude pegar uma roupa, um documento. Então eu fui preso como preso comum. Eu tenho mestrado e eu não pude ir para uma sala especial. Pastor, guardar as suas devidas proporções. Eu também, eu sei o que é não poder voltar em casa para pegar os pertences. É de um esculacho, é de um... Porque não é o dinheiro, são as lembranças. Não, é a forma, né? Não é o conteúdo, é o conteúdo também, mas acho que é a forma. Tá, quando o senhor foi preso em Bangu, você estava onde quando a polícia falou, tá preso e levou não, você? Eu descobri que tinha um mandato de prisão, um amigo me alertou. Isso era uma sexta-feira à noite. Eu saí do hospício, fui morar de favor num apartamento, até conseguir entender o que estava acontecendo. E aí naquela sexta-feira, um amigo falou, olha, tem um mandato de prisão para você. E eu não tinha como contratar um advogado, eu não tinha um centavo mais. Ela tinha tirado tudo. E eu consegui um advogado para pegar a causa para receber depois. Sim. Que acreditou em mim. E ele falou, eu não posso te entregar hoje, porque hoje é sexta. Você vai ser preso sem direito a dar o depoimento. Eu vou ligar para a delegacia e vou te apresentar na segunda, no primeiro horário. Então eu me entreguei. Ah, você se entregou. E eu fui entregue, quando eu dei o meu depoimento, a delegada, que até então tinha virado melhor amiga da minha ex-mulher, tinha tudo, ela falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Mas aí... Que é essa delegada desses WhatsApp aqui, que ela dessas trocava conversas. Ela depois reconheceu que ela estava enganada. Não enganada, mas assim, talvez não fosse daquele jeito. Entendi. No entanto, que eles pegaram todos os meus computadores, telefones, aplicaram perícia e viu que nem nada de pedofilia e nenhum tipo de pornografia tinha. Porque eu estava satisfeito com a minha esposa. Sim. Né? E aí eu fui preso como um pedófilo. Eles me algemaram as mãos. Você dividiu cela com outros presos? E os pés. Porque eu era perigoso demais. Você tá de brincadeira. Quando eu entrei Você entrou na cela... Quando eu entrei no camburão, o cara bateu a porta e falou assim, o policial, faz uma oração, porque você não vai durar 24 horas. Meu Deus, que terror. Quando eu entrei dentro de Bangu, tiraram minha roupa, rasparam minha cabeça, me espancaram, porque ele gritou qual é o artigo. Eu não sabia do que ele estava falando. Eu fiz teologia, eu não fiz direito. E o que ele queria dizer com isso? Ele queria que eu dissesse o que significa o crime de pedofilia no artigo penal. Hoje eu sei que é o artigo 217-A. Mas se você perguntar o que é roubo à mão armada, eu não sei o artigo. Ele queria que você repetisse para os presos que era para ser morto na mesma hora, estuprado. E aí eu apanhei por não saber o artigo. Aí eles me Sorte sua, porque eu acho que de repente, sem eles saberem quem você era, você repete o artigo, você morre na mesma hora. E aí eles me jogaram na cela, tinha mais 6 presos, não estava superlotada, porque tentaram me aliciar para o comando ou para o terceiro comando ou comando vermelho. Eu falei, pelo amor de Deus! O que é aliciar para o terceiro comando? Quando você passa jogar na cela dos traficantes. Então assim... E eu falei, pelo amor de Deus, eu não vou declarar que eu sou de nenhuma facção criminosa, eu sou um pastor. Ai, queriam que você declarasse? Para eu ser jogado em um dos dois. Como eu não declarei, eu tive que ser jogado numa cela chamada neutro. E aí tinham outras 6 pessoas, e eles me jogaram lá sem roupa, e disseram, ele é um pedófilo, ele estuprou um enteado de 5 anos. Quem estuprar ele primeiro, a gente não bate. E aí eu lembrei muito de Jesus na cruz, né? Pai, entrega o meu espírito, porque o meu corpo acaba aqui agora. E a única coisa que eu falei para Deus, eu falei assim, por favor, que eu morra rápido. E aí eu fui para um cantinho assim da cela, e eu fiquei naquela posição fetal, esperando o pior. E alguém bateu assim no meu ombro. Eu lembro como se fosse agora. E ele estendeu assim e me deu uma camisa. Aí o outro me deu um short e o outro me deu uma havaiana preta que eu tenho até hoje. E não falaram nada.
Meu Deus. Nesse momento eu vi Daniel na cova dos leões, a história que a gente sempre lê na Bíblia, fazendo sentido. Como que leões vorazes, com fome, não vão devorar. Como que predadores na cadeia não vão te estuprar, sendo você... Porque não sei se possa existir um crime pior do que esse. Não tem. E não tem perdão lá dentro. Não tem perdão. Eu coleciono, é horrível dizer isso, manchetes de pedófilos que foram presos e não ficaram 48 horas. Que morreram. Eu passei a semana inteira e saí de lá sem mais nenhum tapa. Meu Deus, pastor. Claro, não me deram água, não me deram comida, até a história estourar na mídia. E aí quando estourou, aí já me trataram de uma forma diferente. Mas eles se questionaram, lhe perguntaram... Os presos? Eles não sabiam quem você era. Não sabiam. Mas Deus... Eu sou pastor, eu preciso acreditar em Deus. Não tem explicação, né? Deus me deu uma graça lá que eles sequer levantavam a cabeça para falar comigo. Eles falavam comigo de cabeça baixa. Depois que foram saber, você contou? Eu tive contato com um deles, porque durante o período que eu estive na cela, um dos presos passou mal. Teve ataque de pânico. E aí, eles tinham medo de contar para os carcereiros, porque se você passar mal é pior. Por quê? Porque ser jogado na solitária. E ele passou mais mal por não poder dizer que estava passando mal. Então Você ajudou? Eu peguei, aconselhei, orei com ele e a crise passou. Esse rapaz, quando ele saiu da cadeia, a primeira coisa que ele quis foi fazer a família dele me localizar para agradecer. Entendeu? E aí foi a família solto foi solto. Ele tinha sido preso porque ele acho que namorou a ex de um traficante. E aí... Minha Nossa Senhora. Cada um com sua cruz, né, pastor? Meu Deus do céu. Aqui tem a história que eu anotei, porque eu fui lendo tudo. O motorista que o levou desacordado, né, por Lourenço Jorge. Os exames, né, da criança que comprovam que ela não foi violentada. Tá tudo aqui. Tá, os laudos dizendo que ela mentiu a pedido de terceiros. Gente, aqui ó, a psicóloga que fez o laudo, que o pastor me forneceu, né? Ela é amiga da Bianca há 20 anos e aqui tem, né, trocas de afeto, né, entre as duas. Foi ela que fez o laudo dizendo que a criança foi estuprada. Ela, amiga da pastora Bianca, fez o laudo dizendo que a criança foi estuprada e que logo depois foi constatado que a criança não foi estuprada. Aqui, pastor, tem o WhatsApp da pastora Bianca convidando os amigos, né, para seu aniversário de 37 anos, e aí tem acho que não faz mal ler isso aqui, que ela fala 37 anos, né, gente? Hora de ficar mais perto dos amigos, que são para sempre. Aí uma amiga respondeu: verdade, amigos são tesouros incomparáveis e preciosos. E aqui nesse papel ele diz que foi 4 dias antes Deus ser internado no hospício. Do pastor ser internado no hospício. Na sua cabeça isso tudo foi programado? Foi, tenho certeza. 2 testemunhas disseram que ouviram dela assim: eu não vou me separar de novo porque não vai pegar bem para minha imagem. Porque ela já era divorciada. E o primeiro marido gravou até um dia desse um vídeo com um youtuber chamado Bruno de Simone, aonde ele falou: eu acredito nele. O pai da criança ficou do meu lado. Entendeu? E aí, 4 dias antes... Não, 2 testemunhas disseram assim: nós ouvimos dela. Se eu não matá-lo no hospício, ele morre na cadeia. Mas eu não vou dividir os bens. Então, a única coisa que pode ter motivado isso foi dinheiro. Pode ser. A gente não sabe o que passa na cabeça, assim. E tem mais aqui, uma felicidade, troca de e-mail, de WhatsApp com os amigos, convidando para a festa. Aqui tem uma troca de uma conversa entre ela e a delegada, que era a delegada do caso, que depois o pastor quando viu o outro lado, né? O pastor acredita que ela depois repensou a sua posição. Aqui é o laudo psiquiátrico, dizendo que... Então, quando eu saí do hospício, eu já não sabia mais se eu era eu mesmo. Sim.
né? Quando no último De dia tanto que eu estava ouvir lá, que você tava, que eu era um mendigo, tinha dupla personalidade, por aí vai. então, no 8º dia que ela chegou lá com o advogado e com o pastor, que eu reconheci, eu falei, poxa, então é verdade, eu sou eu mesmo. Eu sou eu mesmo. Mas você não passa 8 dias sendo torturado e vai para casa e acorda bem. Sim, como se Então, nada tivesse e acontecido. quando saiu na mídia, 99% da população tentou me linchar. Um senador da República, na época, foi para o plenário pedir minha prisão perpétua e meu linchamento público. Eu lembro de algo parecido, acho que, se não me engano, Magno Malta. Foi. Eu fiz uma oração a Baseado Deus. em que o Magno Malta fez isso? Baseado no que ele viu em jornais, etc. Ele era muito amigo Ele era muito amigo da Bianca. Foi ele que colocou ela no Raul Gil, na época. Então, assim, eu fui ameaçado de formas... Tinha gente assim, eu recebi mais de 20 mil ameaças de morte, mais de 200 mil xingamentos por postagem. Eu imagino. Então, assim, tinha gente que dizia assim, eu espero que você morra e ressuscite para você ser torturado e morra de novo e ressuscite para ser torturado, estuprado e morra de novo. Um ciclo de inferno de Dante. Sim, sim, sim. E aí, nessa maluquice toda, eu falei, quem sou eu? Então, eu pedi ao tribunal que delegasse psiquiatras forenses para me analisar, para saber se eu era esse monstro mesmo. E eles fizeram toda a avaliação durante meses comigo e disse que eu era uma pessoa completamente sã, mas eu tinha desenvolvido TEPT, que é o que eu tenho, transtorno de estresse pós-traumático. Eu fico revivendo as cenas de tortura como se elas estivessem acontecendo pela primeira vez. Não é lembrar, é reviver. Eu lembro do cheiro, das vozes, dos sons ambientes, de tudo. E você está fazendo tratamento para... Não estou, porque eu não tenho um centavo ainda, não recuperei nada, eu não tenho como pagar um psiquiatra. Ela ficou com tudo. E o que está sendo feito para rever isso, pastor? Para rever seus bens? Está no juízo de família, entendeu? Está fazendo o levantamento agora, depois de quase 4 anos, dos bens, mas parece que ela dilapidou todo o patrimônio e eu não sei como é que vai ficar. Mas o juiz está no processo final de levantamento de tudo que a gente tinha para poder... Aqui tem a perícia psicológica, né, da criança. Aqui diz, pastor, que a criança mentiu a pedido da mãe? Foi sugestionada, né? A gente não pode dar muitos detalhes porque envolve um menor. Um menor. Então, assim, se ninguém quer proteger ele, eu ainda quero. Sim. Entendeu? Porque eu ajudei a criar. E aí, então assim, quanto menos coisas com o nome dele tiver... Eu achei até que ele fosse seu filho, porque ele parece com você, né? Quando eu vi lá naquele dia, eu estava olhando antes do a gente era muito chegar, apegado. eu estava olhando fotos nossas no Raul Gil, com ela, com a criança, e parecia, quando ela disse que você não era o pai, né? Mas era como se fosse, eu lembro que a roda inteira ficou surpresa, porque ele é muito parecido. Era muito apegado. Não tem contato, não vê a criança, não sabe nada. Eu tinha uma ordem de restrição até a minha absolvição, né, que foi no final do ano passado. Agora essa ordem não existe mais. Não existe mais, não existe ordem nenhuma. Compensação, você não sabe... Eu não sei o que ela também fez na cabeça dele durante esse período todo. E hoje eu luto para eu ter uma ordem de restrição para mim, para minha família e para as testemunhas que depuseram a meu favor e todas foram ameaçadas de morte. Sim, pastor, tem aqui, isso aqui tudo que eu estou lendo são papéis do Miniscópios do processo do Ministério Público, gente, que são as alegações finais do Ministério Público, que são essas folhas aqui, tá? E aqui tem alguns relatos de testemunhas, umas coisas muito, muito, muito estranhas, assim. Tem aqui um trechinho que fala assim, na sala de testemunha, Bianca Toledo entrou, colocou a mão em sua... Isso aqui é o Ministério Público, isso aqui a gente não pode apresentar o processo. Sim. Né? Só as alegações finais. Então, trechinhos das alegações finais para proteger. Ok, pastor, mas isso aqui são as alegações finais, é a decisão do Ministério Público, que é uma mulher, no caso. Tá, então aqui, na sala de testemunha, Bianca Toledo entrou, colocou a mão em sua cabeça e na testemunha, fulana de tal. Tem um nome aqui, mas não... uma coisa fedorenta nas mãos. Saiu e bateu a porta, parecendo que queria agredi-la.
pois a depoente estava sentada muito próximo da porta. Ela invadiu a sala de testemunhas no dia da audiência. Que coisa fedorenta seria essa, né? Eu acho que ela tentou usar a religião, entendeu? Para fazer um exorcismo, entendeu? Porque ela tinha muito isso. Como que você ousa ir contra mim? Então você está endemoniado. Então ela invadiu a sala de testemunhas e fez isso. Que é Mas um tipo isso de... não pode invadir uma sala de Você não testemunhas. pode, você não tem acesso às testemunhas, entendeu? Pastor, eu vou lhe confessar que eu até falei aqui para minha equipe, eu falei, olha, é muito difícil isso aqui, viu? É muito pesado, é porque é surreal, é porque parece um roteiro de filme de terror. Uma outra coisa, pastor, que eu vi é que sites, portais, quando falavam de algo ligado à pedofilia, né? Por exemplo, tem umas matérias aqui, ó, mais de 500 jovens foram violentados em coral de Ratisbona. E a foto que ilustra é a sua. Durante esse período, toda vez que eles faziam uma matéria sobre pedofilia, que não tinha foto do autor, eles colocavam a minha foto. Olha o tamanho da barbárie, olha a irresponsabilidade da imprensa nesse país. Colocar a foto de uma pessoa para ilustrar uma matéria que não tem nada a ver com ele. É de uma patifaria. Aqui temos a conclusão do juiz, tá? Uma outra coisa que eu diria que é bem bizarro, pastor, é que eu queria que o senhor falasse a respeito, que chocou muita gente, aqui nas redes da Bianca Toledo, da pastora, fotos suas maquiado com uma Bíblia satânica. Do que é isso aqui? Do que se trata isso aqui? Pensa assim, ela já tinha tido problema no primeiro casamento, onde ela alegou que ele estava tentando dar um golpe no baú, não trabalhava e também ele não comparecia, nunca compareceu. O pai da criança. Né? Ela engravidou por uma sorte, porque eles não transavam. Isso foi depois do problema dela, que ela engravidou da criança? Isso. Então, assim, ela saiu e ela se separou dele. Do problema de saúde, gente, que foi o que levou até o Raul Gil e que eu estava na roda de entrevistadoras, que ela arrancou, ela perdeu o estômago. Ela perfurou durante a gravidez, por algum motivo as tripas perfuraram. Ah, então foi durante a gravidez desse bebê. Então... Meu Deus, também que história esse bebê já traz, hein, pastor? Por isso que quando eu conheci ele tinha tantas limitações e depois se tornou uma criança tão incrível. Eu cortei o senhor, que era porque as pessoas podem falar assim, mas que problema, Antônia? Esse problema que o pastor acabou de relatar e que ela ficou em coma por quantos meses? Não, foram dias. Ela ficou no hospital muito tempo. Ah, tá. Entendeu? Mas ficou em coma alguns dias. É porque aumenta um pouquinho a história para dar relevância. Para dar relevância e para ter matéria. Entendi, porque eu acho que lá no Raul Gil, se eu não me engano, no programa dizia que ficou meses em coma, uma coisa assim. Não foi bem assim. Entendi. Então, pastor, aí ela dizia que o pai da criança não comparecia e a gente parou aí. Na hora que o pai aí ela dizia que ele também tinha transtornos de personalidade e ele era homossexual. Que foram as acusações que ela fez contra mim. Mas não dava para repetir a mesma coisa, cairia em descrédito. Então, como chocar a igreja? Satanismo. Então, ela pegou uma foto, coloriu os meus olhos, pegou livros. Eu sou formado em teologia, eu tenho especialização em grego e hebraico, fiz história das religiões e fiz mestrado. Assustadora essa foto, né? Isso é um filtro do Snapchat. Meu pai amado. E aí colocou vários livros de cabala e não sei o quê. Então, inclusive um dos livros que ela postou dizendo que era material satânico meu, a autora processou em R$100 mil. Mônica, né? A autora? Mônica Bonglifo. Está processando a pastora Bianca por essa... por vincular o material dela ao satanismo. Meu Deus. Aqui é o laudo da clínica psiquiátrica, né? Onde eu fui mantido em cárcere. E aí o laudo eu saindo da UPA bem. E chegando na clínica completamente dopado. Fui dopado na ambulância. Paciente trazido pelo bombeiro após usar 2... Quem narra isso era o meu motorista. De Rivotril. Ah, isso é a narração do motorista que estava envolvido. Estava comigo, então ele narra. Ele ingeriu 2 frascos, que a promotora viu que era tudo uma farsa. Entendi. No momento sonolento, porém cooperativo, interagindo com o examinador. Alega dor torácica.
nega outros sintomas, nega alergia, nega exame físico, enfim. Eu entrei sonolento na UPA e saí alguns minutos depois cooperativo. Aí aqui tem, ó, teve alta hospitalar sendo transferido para a clínica particular por meios próprios. Que foi a turma que levou você para a clínica psiquiátrica. /hospício. Onde eu chego lá e eles dizem que eu sou totalmente inóspito, não cooperativo e totalmente dopado. Então, tudo isso aconteceu dentro da ambulância. No percurso Lourenço Jorge, clínica em Vargem Grande. Então, eu tinha entendido que enquanto você estava internado ou preso, esses bens teriam sido passados para o nome dela. Não, você passou esses bens por livre e espontânea vontade antes. Achando que poderia ter realmente esse problema na cabeça. Eu nunca vi problema nisso. Sim, você passou por amor. Pastor, vocês casaram em comunhão parcial. De bens ou comunhão parcial de bens? Então, você passando ou não as coisas para o nome dela ou vice-versa, daria no mesmo. Mas em caso de divórcio, cada um ficaria com metade, ela não ficaria com tudo. Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, o estrago enquanto você estava internado foi nas redes sociais, você tinha dinheiro no seu nome em conta? Em conta, que ela ficou com todos os cartões, sempre teve todas as senhas. Sim. Toda a equipe do escritório também tinha as senhas, inclusive das redes sociais. E aí ela se passou por mim, nas minhas redes, no WhatsApp, mandou um monte de coisa para os meus amigos. Então, muitos deles, passando por você. Então, muitos deles eu nem sei se ficaram do lado dela porque viram uma atitude tão estranha minha, mas não sabiam que não era eu. Agora, pastor, uma coisa que aí já é uma coisa minha. Aqui, uma pergunta. Se foi comprovado a inocência desse homem, como que a justiça não toma uma providência para devolver o mínimo que seja, para que ele tenha o mínimo de dignidade possível? São coisas na justiça que eu questiono, sabe? Que eu vejo coisas absurdas acontecendo. Eu sou uma delas, né? Eu estou no meio disso ainda, infelizmente. Então eu não entendo. Você tem que provar o óbvio. Se esse homem tinha uma conta bancária e nela tinha dinheiro, e esse dinheiro saiu da conta no período em que prova-se que ele estava preso, que ele estava na cadeia, ou que ele estava internado, logo não foi ele. Então por que não devolve esse dinheiro? É isso que eu não entendo. Que eu não entendo a justiça nesse país. Me leva a crer que esse país não tem justiça, gente. É muito difícil de você conduzir uma conversa dessa sem se envolver, sem opinar. É muito difícil, é um absurdo, é uma barbárie tudo isso. O que o senhor está fazendo nesse exato momento? Aprendendo a viver. Reaprendendo. Porque foram tirados 4 anos de mim, onde eu fiquei preso domiciliarmente. Julgado. E condenado pela sociedade. Eu não podia sair. Então eu sofria atrofia muscular, eu não conseguia mais ficar em pé. Eu perdi 25 quilos. E então estou reaprendendo o básico. Eu já reaprendi a caminhar, a voltar a correr. Mas estou reaprendendo a viver em sociedade. Tenho um problema absurdo de confiança. Eu nunca mais iria confiar sequer na minha sombra. Já não confio. Imagina, Deus me livre. É muito difícil você passar por isso e não voltar muito ruim. Uma pessoa muito ruim. Não é, pastor? É muito difícil. Eu tive que ouvir do meu psiquiatra na época assim, você é um caso muito, muito diferente para mim. Porque ninguém consegue passar por isso e se manter vivo. Ele falou, todos os casos que eu tratei, a pessoa se suicidou. E eu acho que Deus sabe o nosso limite. Talvez Tudo tem um porquê. E eu sempre vou acreditar na pré-onisciência de Deus. Ele sabe tudo que vai acontecer antes de acontecer. Tem um porquê. Eu sei qual é? Não faço a menor ideia. Às vezes Deus explica e às vezes não. Para aí que entra a fé. Sim, é aí que entra a fé. Pastor, vamos fazer aqui um bate-bola. Você está dando palestras nesse momento? Estou voltando. A mesma imprensa que o condenou, o absolveu? Não é assim. Eu entrei em contato com a imprensa e eles disseram que a absolvição não é assunto relevante.
Você tá de brincadeira. É. Imprensa do meu Brasil. A absolvição não é relevante. A condenação, mesmo que injusta, sim. Tem jeito esse país, gente? Será que esse país tem jeito? Eu não consigo crer. Eu realmente... É muito difícil. E aí você está dando palestra agora, pastor? Estou voltando, estou terminando de escrever, né, alguns livros. Eu sempre fui apaixonado, né, pela escrita. É difícil porque um dos livros eu estou contando detalhes disso tudo, então eu estou tendo que reviver algumas cenas. Outros não. Eu vou falar sobre as coisas que eu sempre gostei de falar, sobre vida, autoajuda, Jesus. E ajuda a concentrar a mente. Então, estou voltando a escrever, estou voltando a dar palestras, mas ainda é muito difícil, porque não adianta você explicar que investigaram você, investigaram todo mundo, você foi absolvido, o juiz te absolveu, os policiais te absolveram, todo mundo te absolveu. As pessoas dizem, não, mas ele é culpado, porque uma mãe jamais faria isso com o filho, então ele é culpado. Então, para uma maioria muito grande, eu ainda sou um monstro. Pastor, tem aqueles amigos que se afastaram e que depois lhe pediram perdão. Porque é difícil também, né? Se colocar no lugar do outro, as pessoas não sabem a real. Imaginar que um homem fez isso com uma criança, o enteado, o marido, o filho da esposa, enfim, é realmente monstruoso. Mas ao provar a sua inocência, teve aquele amigo que veio e falou, você me desculpa, não, eu te julgo. Não, todo mundo te condenou e assim ficou. Fui excluído das redes sociais, todas as minhas fotos nas redes foram apagadas, minhas palestras foram apagadas. Pastor, o medo. Não acordar disso tudo. Eu acho, mas eu não sei, não consegui me relacionar saudavelmente com uma mulher. Transferir para um novo relacionamento toda essa carga. Sim. Mas como você disse, Deus é muito bom e, né, a vida da gente se transforma num segundo, ou para o bem ou para o mal. E diz que depois da tempestade vem a bonança. Amém. Né? Então, amém. Sua maior alegria? Acho que foi dia 9 de abril, quando eu fui pedido de absolvição, não só por um juiz que tinha dúvida, mas pelo Ministério Público, que viu que... Peso que saiu das costas, né, pastor? Foi absurdo. Ali eu abri um sorriso depois de 3 anos. Aí, aquela pergunta que eu acabei de fazer, esse país tem jeito? Aí a gente volta e pensa, mas nem tudo está perdido, ainda há uma luz no fim do túnel. Ah, sim. Guardar, volto para mim, guardar as suas devidas proporções. Eu também fui, né? Eu sou prova de que a justiça existe, mesmo que parcial, né? Porque não adianta resolver um assunto e o outro ficar pendente e as pessoas continuarem fingindo que não existe. O problema, ele perdura, né? Um desejo. Família. Eu sempre quis ter muitos filhos. Minha bisavó teve 16, minha avó teve 10. Meu pai. Minha mãe teve... Sua família no meio disso, sua mãe no meio disso. Definhou. Na lata, pastor, o que é que você tem na lata para dizer aí para os seus... aqueles que acreditam em você, os que não acreditam, para os meus seguidores que tanto pediram, porque se pediram é porque acreditam, né? Estamos falando da parcela que acredita. Então o que o senhor teria na lata para falar aí? Nem todos são culpados, entendeu? Porque a gente aprende que todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas na vida real todos são culpados até que se prove o contrário. Então tome cuidado com a forma como você fala, a forma como você julga, porque você pode estar sendo injusto. E a vida gira. As coisas acontecem. Nós acreditamos na lei da semeadura. Sim. Então, aprenda a amar mais, a julgar menos. Você vai fazer diferença na vida de alguém. Pastor, olha, eu quero finalizar dizendo que eu lamento muito. Não lamento só por você, mas lamento pela pastora, que também eu conheci. Porque toda ação causa uma reação, né? Isso é fato. Se não for nessa, será em outra vida. Isso não tem para onde fugir. Então eu lamento por todos os envolvidos. De uma
crueldade, tudo isso aqui que eu vi, que eu li, é de uma loucura, de uma insanidade, é macabro. Eu acho que essa palavra cabe muito bem. É macabro, é um filme de terror. E que Deus, né, põe a mão sobre a cabeça de todos os envolvidos e que você siga a sua vida leve, né, colorida, e que todos os medos, amanhã é um novo dia, que você acorde e fala, obrigada Deus, eu não sofro mais desse troço aí que você está passando, que eu sei que não deve ser fácil, imagina, sobreviver a tudo que você passou. Mas o senhor é o homem de fé, o homem de Deus, você sabe que tudo tem um porquê, né? Obrigado. Que Deus lhe abençoe. E obrigado por acreditar em mim. Eu acredito, eu vou lhe falar, pastor, eu acredito em tudo que eu vi aqui, entendeu? Nunca parei para lhe julgar, não sei porquê, se buscar nas minhas redes, eu geralmente me meto nesses assuntos, sabe? A minha equipe fica doida comigo, que eu caio para dentro mesmo, eu esculhambo, eu não sei por que nesse caso eu não me envolvi. Mesmo tendo conhecido a pastora, mesmo tendo conhecido aquela criança linda, não sei, meu coração me pediu para não me meter. E porque tinha que ser assim. Porque hoje quem tinha que estar sentado aqui era Deus você. tem os meios dele para fazer a palavra dele e as coisas dele acontecer. Sim. E que cada um que responda pelos seus atos, né? Obrigado. Obrigado, eu. Curta, se inscreva, compartilhe Na Lata com o pastor Felipe Heidrich. Heidrich.